vamos aqui nos adentrar ao juiz mais famoso do planeta Terra, hoje no dia 11 de setembro, aniversário do assassinato do Salvador Allende e das Torres Gêmeas. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou pela improcedência de todas as acusações da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu da trama golpista, para reverter o resultado das eleições de 2022. Fux abriu divergência dos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que se posicionaram pela condenação de Bolsonaro por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Fux considerou que Bolsonaro não tinha liderança sobre os participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023. A rigor, não apresentou provas de vínculos do ex-presidente com os participantes das manifestações de novembro e de dezembro, sem contar essa de 8 de janeiro. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes. O ministro Luiz Fux votou por condenar o delator da trama golpista, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para as demais acusações, Fux votou pela absolvição dos dois réus. O ministro também considerou improcedente as acusações contra o almirante Almir Garnier, que, segundo os comandantes do Exército e da Aeronáutica à época, teria colocado as tropas à disposição para o golpe de Bolsonaro. Moraes e Dino também condenaram Cid e Garnier pelos crimes denunciados pela PGR. Fux considerou que a ação contra o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, atual deputado federal, não deveria ser julgada durante seu mandato, seguindo decisão da Câmara dos Deputados. Durante essa quinta-feira, por mais de 8 horas, Fux explanou sobre as premissas para seu julgamento. Ele considerou que a PGR não comprovou a existência de uma organização criminosa. Fux também considerou que não houve tentativa de golpe de Estado porque, segundo ele, não houve ação para depor o governo eleito. Pode-se afirmar, então, que tramas golpistas, ainda que seguidas de angariamento de cúmplices, de busca pela ocasião mais favorável, não desbordam da seara preparatória sem a prática de condutas imediatamente anteriores à plena realização da abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou do golpe do Estado, com efetiva colocação dolosa do bem jurídico tutelado em um perigo imediato e previsível, por meio de atos idôneos a causar esse resultado. Fux avaliou que os atos de 8 de janeiro de 2023, que levaram à depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília, não eram coordenados para um golpe de Estado. O ministro comparou os atos com as manifestações que tomaram o país em 2013 e 2014, ano da Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Fux afirmou também que não se configuram crimes, eventuais acampamentos, manifestações e aglomerações com desejo sincero de participar do governo democrático. Posição diferente da denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que afirmou que a pauta dos acampamentos em frente aos quartéis era pela intervenção militar e o golpe de Estado. Não configuram crimes, eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistem em manifestação política com propósitos sociais. Assim entendido, o desejo sincero de participar do autogoverno democrático, mesmo quando isso inclua a resignação pacífica contra os poderes públicos. Após o voto do ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia apresentará sua análise sobre o núcleo central da trama golpista. O último a votar será o presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin. O julgamento está previsto para encerrar na próxima sexta-feira, dia 12. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Tem coisas até cômicas, né? Ontem,
na entrevista coletiva do advogado do Bolsonaro, lá, eu não recordo o nome dele, ele foi interpelado por um repórter do ICL, que perguntou para ele se ele não estava com medo de perder o emprego para o ministro Fux, porque acho que foi o voto mais longo do Supremo, e ele simplesmente, o Bolsonaro não fez nada. Todas essas 40 mil pessoas que foram para Brasília, elas simplesmente acordaram assim, disseram assim: rapaz, eu vou fazer o número 2, número 1 dentro do Supremo, né? Eu vou lá quebrar o relógio de Dom João VI, eu vou lá. Simplesmente 40 mil pessoas se deslocaram de um lugar para o outro para poder fazer uma baderna, e não teve liderança de ninguém. E se teve, foi do mordomo, o cabo que carregava a mala do Bolsonaro, que é o Mauro Cid. É uma história que o ministro ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Agora é meio complexo, né? É verdade, né? Até então ninguém se falava no Fux, né? Agora, de uma hora para outra, a esquerda passou a odiar, digamos assim, e a direita passou a amar. E a mesma coisa com relação ao ministro Alexandre de Moraes, né? Para muitos ele é, digamos assim, o demônio da direita. Para a esquerda é o salvador da pátria, né? Eu estava vendo o vídeo, né? Ontem assisti muito. O ministro Fux, né, alegou que só quem poderia julgar, né, o presidente, ou melhor, o STF só poderia julgar diretamente alguém só se a pessoa fosse governador, ministro de Estado, enfim, porque teria foro privilegiado. No caso, no dia 8, o Bolsonaro já não era mais presidente, então já tinha perdido o foro. A alegação dele foi essa, que o STF não teria competência de julgar diretamente o Bolsonaro por conta disso, porque quando o 8 de setembro, aquela baderna toda aconteceu, já não era mais presidente, mas uma confusão toda, me perdoe, não sou perito, né, no que diz respeito à área do direito, mas segundo isso, né, foi palavras dele mesmo. Exatamente. Ele diz isso mesmo, ele diz isso no voto dele. Só que ele também diz, ao contrário, quando ele aceitou a denúncia e tornou o Bolsonaro réu. Porque para o Bolsonaro se tornar réu, é preciso que o Ministério Público, no caso o Procurador-Geral da República, ofereça a denúncia. Ele aceitou a denúncia, né? Então ele aceitou a competência, porque esse argumento, né, ele deve ser levantado na inicial, que é a inicial, é a petição inicial, é o pedido inicial do Procurador-Geral da República, no caso o promotor, funciona como um promotor, ele oferece a denúncia. Então o ministro Fux, ele deveria ter dito isso quando ele recebeu a denúncia: olha, não é aqui que julga. Agora, ao final do julgamento, e ao passo que ele condena o mordomo, o cara que carregou o ajudante de ordem, né? O cara que carregava a mala. Quer dizer, quem comandou tudo foi o Mauro Cid, não foi o Bolsonaro, né? A grande questão é que tudo indica que ele está com passe livre para Disneylândia. Ele pode ir lá brincar com o Pateta, com o Mickey, com toda a turma lá de Walt Disney, pode estar tranquilo, porque as mais de 1.000 pessoas que estão presas, que foram julgadas lá por ele. Tem pessoas presas que foram julgadas nesse mesmo Supremo por esse mesmo crime. O que o ministro disse, na verdade, é que a senhorinha lá que foi fazer a necessidade fisiológica dela lá dentro do Supremo, né, e quebrar tudo lá e vandalizar tudo, que ela fez só da cabeça dela, né? Como a gente diz aqui em Barras, tem uma brincadeira, né? O julgamento do ministro Fux por peixe de escama foi um, e por peixe de couro foi outro. Mais ou menos isso, né? A gente passa de um BO para o outro, né? Porque hoje, a partir das 2 horas da tarde, a ministra Carmen Lúcia vai
votar, né? Está 2-1 para condenar o Bolsonaro. Então agora, a partir das 2 da tarde, a ministra Carmen Lúcia retoma o julgamento, né?